Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos ficar em pé. Turminha que está aí no fundo, puder chegar aqui para frente. Nós vamos iniciar o nosso culto de estudo e eu quero iniciar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Amém? Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por essa noite que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouco mais sobre a nossa igreja e também sobre a Sua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós e que o Senhor nos mostre a Tua vontade através da lição que nós estudaremos nessa noite, Pai. Fica conosco, abençoe as pessoas que estão em casa também, que irão participar do estudo, e que a presença do Teu Espírito Santo seja constante e seja, ó Deus, presente em cada uma das nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Pode se assentar, por favor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre vida cristã. Nós não temos um texto específico, mas nós vamos falar sobre esse pacto, de conduta, de vida cristã que eu e você devemos ter. E quando a gente fala de vida cristã, a gente não fala só da vida quando a gente vem na igreja. A gente fala de uma vida toda, Aqui dentro da igreja, fora da igreja, com a nossa família, longe da nossa família, no nosso trabalho, ou seja, é no total da nossa vida. E nós vamos então entender como que a nossa igreja um pouco funciona nessa questão e os conselhos que ela dá a partir da palavra sobre como devemos então viver aqui na terra, tá? Nós vamos dividir, deixa eu ver, em 1, 2, 3, vai dar 5, 6 pontos a mensagem de hoje, mas eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque aqui vai falar de algumas coisas que talvez você até nem sabia, da nossa igreja e também da Bíblia. Então eu queria que você ficasse bem atento, se tivesse dúvida perguntasse, para que seja um tempo de estudo proveitoso, tá bom? Então nós vamos começar a falar um pouco sobre essa questão da vida, Então a nossa igreja proclama alegremente as boas novas de que podemos ser libertos de todo o pecado para uma nova vida em Cristo. Então, qual que é a proclamação, qual que é a mensagem da nossa igreja? Que é possível nós vivermos livres ou libertos do pecado. Quando a gente fala liberto do pecado, não quer dizer que nunca mais a gente vai pecar, mas eu não ser mais escravo do pecado. Deu para entender isso? Eu peco, mas eu não sou escravo do pecado, tá? O que é ser escravo do pecado? É você não conseguir abandonar uma prática pecaminosa onde você está preso nessa prática. Então, a nossa igreja, ela proclama que eu e você, através da nossa comunhão com Cristo, nós podemos ser libertos dos nossos pecados. Eu não sou mais escravo do pecado. Isso através da minha comunhão com o Senhor, tá? Pela graça de Deus, como cristão, nós devemos também nos despojarmos do velho homem, os velhos padrões de conduta, bem como a velha mente carnal, e revestir-nos do novo homem, um novo e santo modo de viver e termos então a mente de Cristo. Em contrapartida, nós devemos entender também que para que eu tenha ou seja liberto do pecado, eu tenho que adotar um novo estilo de vida, E aí que entra a questão de nós nos despojarmos do velho homem. O que é despojar do velho homem? É não viver como nós vivíamos no passado. Como que nós vivíamos no passado? Você consegue enxergar como que era a sua vida antes de você conhecer Jesus? E quando você conhece a Jesus, essa vida trouxe ou veio transformação? Você é uma nova criatura? Você é um novo homem? Você é uma nova mulher? Você consegue enxergar dentro de você, sem que o outro comente, mas dentro de você, que houve mudanças, que tem acontecido mudanças dentro de você? Então a igreja, ela proclama isso. Eu tenho que me despojar do velho homem e agora então assumir uma nova natureza em Cristo Jesus. Vamos ver lá em
em João capítulo de número 3, se você puder abrir comigo, por favor. João capítulo de número 3. Capítulo de número 3 de João. Aqui conta a história de um homem chamado Nicodemos, né? E olha o que diz no versículo 2. Ou melhor, no 1, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Somente até aqui com essa frase aqui que Jesus fala para Nicodemos. Ele fala de um novo nascimento. Ou seja, eu estou me despojando do velho homem e agora eu estou nascendo, ressurgindo numa nova criatura, numa nova roupagem. E é exatamente isso que o Evangelho deve causar na minha vida e na sua vida. Se a gente quiser ver o reino de Deus e ter uma vida cristã baseada em Cristo e na sua palavra, nós precisamos nascer de novo. Eu e você precisamos experimentar uma nova vida, uma nova mente em Cristo Jesus. No acampamento nosso, agora de inverno, nós trabalhamos isso, né? A questão da metanoia, que é uma mudança de mente. E é isso que nós queremos incentivar que cada um de vocês tenham, tá? Vamos lá, para o item 2. A Igreja do Nazareno também, ela pretende transmitir à sociedade contemporânea princípios bíblicos atemporais, de tal modo que as doutrinas e pactos da Igreja possam ser conhecidos e compreendidos em muitas nações e múltiplas culturas. Então, qual que é o intuito da nossa igreja? É transmitir uma mensagem contemporânea. O que é uma mensagem contemporânea? Uma mensagem para a nossa época. A gente não tem que pregar uma mensagem de pessoas que ministraram há 100, 200, 300 anos atrás, porque a vida era diferente. O estilo de vida era diferente. Vamos colocar aí há 100 anos ou 150 anos atrás, a mulher trabalhava fora. Eu acho que de 100 anos para cá, poucas são as mulheres que trabalharam fora. Trabalhar fora sim, não só ficar com o serviço de casa, né? Porque mulher trabalha muito mais do que os homens às vezes, mas trabalha dentro de casa. O que isso quer dizer? Que a vida mudou. A realidade hoje, na maioria dos lares e das famílias da igreja, é que o homem trabalha fora e a mulher também trabalha fora. Então a mensagem que eu tenho que pregar é uma mensagem que atinja essa nova família. Deu para entender isso que eu estou falando? Não adianta eu pregar a mensagem do século 21 com a roupagem do século 16, 17, 18, que a vida era diferente. Quando entrou a energia elétrica, quando o mundo saiu do rural para o urbano, outros desafios acontecem. Agora, a mensagem bíblica, ela tem que ser contemporânea, mas ela não pode sofrer distorções. Deu para entender isso? O que era pecado há 200 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Deu para entender isso? Então a Bíblia, a mensagem não tem que mudar. O que a gente tem que mudar é como nós iremos abordar as pessoas, as famílias e assim por diante, tá? Agora, o pecado continua sendo pecado. O mal continua sendo mal. E é isso que a gente precisa então entender, tá? A Igreja do Nazareno também, ela aceita os 10 mandamentos reafirmados nos ensinos de Jesus no Novo Testamento e demonstrados de forma mais completa e concisa no grande mandamento e sermão da montanha. E essas duas coisas constituem a ética cristã básica. A nossa igreja, ela tem algumas bases bíblicas e que daí que saem as nossas regras, usos e costumes, tá? Quais são? A primeira são os 10 mandamentos. Nós não descartamos os 10 mandamentos, nós pregamos que tem que ser vividos os 10 mandamentos.
E que mais que a gente prega? Nós pregamos o Novo Testamento e nós pregamos aquilo que Jesus ensinou no grande mandamento. Qual que é o grande mandamento? Quem lembra aí? Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas o primeiro é qual? Amar a Deus acima de todas as coisas. A segunda base nossa também é o Sermão da Montanha, que nós temos lá em Mateus, capítulo de número 5 em diante, onde Jesus ele vai dar ensinamentos, onde nós da Igreja do Nazareno baseamos a nossa fé cristã. Deu para entender isso, gente? Então é isso que vai constituir a minha ética moral e cristã. Isso é a base. A partir dessa base, nós criamos então o nosso jeito de ser, ou o nosso jeito de viver, tá? Reconhecemos também, vamos lá, os padrões éticos e históricos também da igreja são expressos em parte, devem ser observados cuidadosa e conscientemente como orientação e auxílio para o viver santo. Os que violam a consciência da igreja fazem-no por sua conta e risco em detrimento do testemunho da igreja. O que ele está querendo dizer aqui no manual? Ele está dizendo que a nossa igreja ela preza por alguns padrões que vieram lá do passado, né? É isso que ele diz aqui, ó, padrões éticos e históricos da igreja. Então não só da igreja do Nazareno, como da igreja cristã, tá? Então nós prezamos em manter isso, né? Nós devemos observar e ter o cuidado de aplicar esse viver santo em nossas vidas. Agora acontece uma coisa aqui que nós precisamos falar antes de começar a falar sobre as regras. Todas as pessoas que frequentam a Igreja do Nazareno, porque nós estamos falando aqui para o nosso povo, tá? Os que estão na internet e os que estão aqui. Nós temos que entender que qualquer violação de uma regra ou de um mandamento do Senhor, a pessoa está fazendo com a sua própria consciência, por sua própria conta e por seu próprio risco. Por quê, gente? A igreja ela prega uma mensagem de santidade, a igreja prega uma mensagem bíblica. Agora, cada um adota aquilo que a gente prega ou não. Não tem como um pastor ou um líder controlar as atitudes das pessoas. Vocês concordam comigo? Então o que a igreja faz? Ela coloca sobre a responsabilidade de quem está ouvindo. Nós vamos tratar alguns assuntos aqui daqui a pouco que falam sobre algumas regras que a nossa igreja tem. Pode ser que algum de vocês fale assim, mas eu não concordo com essa regra. E tudo bem, você pode não concordar, mas daí é por sua conta e por seu risco. O Dri trabalha na construção civil. Lá vocês têm um negócio que chama IPI, é isso? É IT? Não, tem aqueles materiais que são bota, óculos, EPIs, EPIs, eu falei IPI, eu lembrei da igreja presbiteriana. Os EPIs são o quê? São, para dar proteção, né? Um sapato, protetor auricular, um óculos, um capacete. A Manu veio com um EPI do pai dela aqui, no Dia dos Pais, né? O capacetinho. Por que usa aquilo? Para trazer o quê? Segurança, proteção. Não vou expor você, tá, mestre? Mas pode ser que alguns funcionários não usem. Acontece isso. Só que é por conta e risco de quem? Da pessoa. Eu não sei como funciona, né? A lei eu acho que não permite isso, né, Dri? Tá, e se ele... Ah, tá, é isso que eu queria que você falasse. Porque ele vai assinar. Isso. Ah, legal. Então vamos supor, acontece um acidente na obra e o camarada não estava com o capacete. Você tem como falar, olha, você assinou, o capacete era obrigatório, mas você não usou o capacete, então, assim, entre aspas, tá, o problema é seu. Não é tão simples. Mas a igreja, ela também preza por isso. Qual que é o maior desgaste pastoral e da liderança? É ensinar, gente. É ensinar. É falar.
é replicar aquilo que Jesus ensina através das Escrituras, mas cada um vai receber de um jeito a palavra, e aí passa a ser agora a responsabilidade de quem ouve. É que nem aquela historinha, né, quando nós éramos pequeno ou criança, e o pai e a mãe falavam, não põe, hoje é diferente as tomadas, né, mas antigamente as tomadas eram um pouquinho mais inseguras, não tinha uma segurança igual tem a de hoje, e a mãe falava, não rela na tomada, não rela na tomada, e aí o filho ia lá, e colocava o dedo na tomada, e tomava choque. Então, é por conta e risco. A gente está ensinando, a gente está mostrando, e serve para mim também essa palavra, né? Então, que cada um de nós possamos absorver a palavra de Deus e viver assim de uma forma digna, e viver, de acordo com a nossa igreja, com a nossa doutrina, aquilo que a gente tem pregado, né? Eu costumo dizer, hoje tem tantas igrejas, né? Então, se você escolheu andar com a gente, ouve os ensinamentos, acatem os ensinamentos, e que vocês possam colocar em prática esses ensinamentos. Adaptações devido também a algumas diferenças culturais devem ser feitas ou encaminhadas para a junta de superintendentes gerais e tem que ser aprovado pela superintendência geral. A gente quer mudar uma regra da igreja. Vou dar um exemplo aqui, tá? A nossa igreja, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que ela prega a abstinência ao álcool. Isso é o que a nossa igreja prega. Pode ser que dentro de uma cultura, vamos pôr um exemplo bem claro assim, na Rússia, país frio, país de inverno, e aí as pessoas lá falam assim, se a gente não tomar isso aqui é só um exemplo, tá gente, pelo amor de Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Eu tenho que tomar um cálice de conhaque, porque senão eu não consigo trabalhar, porque é muito frio e gelado. Ele pode fazer? Pode, desde que ele mande uma carta para o superintendente geral e fale, olha, no país que eu moro é muito gelado e eu quero que o senhor libere o conhaque para mim, tá? Isso aqui eu estou dando um exemplo bem assim, esdrúxulo, para você entender como que funciona. Fora isso, não tem mudança. Fora isso, a gente prega para que você respeite as doutrinas, os usos e costumes e as regras da nossa igreja. Deu para entender isso, gente? Porque senão, vira meio que a casa da mãe Joana, com todo respeito às Joanas. Mas vira, cada um faz o que quer. Chegou uma época em Israel que a palavra fala que Israel estava sem rei, sem governador. E sabe o que aconteceu? Cada um fazia as coisas que queriam do jeito que queriam. Isso é bom, gente? Esse dia eu estava ouvindo uma reportagem na Record que passou, falando das consequências no estado de Los Angeles, na cidade da Califórnia, que foi liberado roubo até $900, sem a pessoa ser presa, e liberaram alguns tipos de droga na cidade. E aí a matéria do jornal da Record estava mostrando que desde 2011, gradativamente foi virando um caos a Califórnia. Um país de primeiro mundo, você vai encontrar andarilhos igual nós aqui do Brasil, que somos um país de terceiro mundo. Por quê? E o que me chamou a atenção na reportagem foi um policial que era brasileiro e trabalha lá na polícia da Califórnia. Ele falou assim, desde quando as leis começaram a ser afrouxadas, começou a liberar tudo, o país está entrando, ou melhor, a cidade está entrando em decadência. Então esse negócio, eu quero liberdade. Irmãos, a liberdade ela tem que ser condicionada. Agora nós estamos num drama aqui no Brasil, né? O STF, ele quer, já está quase já, né? Eles querem aprovar que 60 gramas ou até 100 gramas de maconha a pessoa pode portar agora, e ela pode usar. Eu não sei se é muito inocência, né, da parte do Supremo, ou se o inimigo já está colocando o plano dele. Eu acho que é mais o inimigo colocando o plano dele. Eu já trabalhei com um dependente químico 4 anos. Eu sei o que uma droga traz. Independente se é maconha, se é cocaína, se é crack, seja o que for, toda droga causa destruição. Toda droga. Destruição na pessoa.
e destruição na família que vive dentro desse contexto. Então, nós precisamos entender que as regras, ou as doutrinas, ou aquilo que a Bíblia ensina, e até mesmo aquilo que a nossa igreja prega, é para que eu e você tenhamos uma vida abençoada pelo Senhor, não é para o mal. Quando um pai fala, filho, cuidado com aquela companhia, não é para o mal, é para o bem. Pois não, Nani? O cigarro pode até 3 gramas. Entendi. É muita coisa, né, Dri? Aparentemente parece joia, né? Nossa, que bom, vai ter liberdade. Mas não é, gente, é um tiro no pé, né? Isso, de uma certa forma, uma hora a conta vai vir para a nossa sociedade, né? Já tem vindo algumas, tá? Obrigado, viu, Nani? Vamos lá para o outro aí. A Igreja do Nazareno também crê que esse novo e santo modo de viver envolve algumas práticas que devem ser evitadas e atos redentores de amor realizado em prol da alma, mente e corpo do nosso próximo. Uma demonstração de amor que traz redenção envolve relacionamento especial que Jesus teve e ordenou que os seus discípulos tivessem com os pobres desse mundo. Então o que a gente crê? Que o nosso modo de viver tem que trazer algumas coisas práticas. Vocês concordam comigo? Se eu tenho ouvido a palavra, se a palavra tem sido, se ela tem entrado no meu coração, na minha mente, tem que trazer algo prático. Eu não posso vir aqui de domingo a domingo, ouvir a palavra e a minha vida continuar a mesma coisa. E onde entra agora esse negócio importante que a igreja aqui nossa prega? Que dentro desse novo modo de viver, ou esse modo santo de nosso viver, ele tem que trazer uma prática que é ajudar as pessoas mais necessitadas. Lembram da parábola do bom samaritano? O religioso passou, o sacerdote desprezou aquele homem que estava ali jogado, que tinha sido assaltado e espancado. O segundo religioso, que era da tribo de Levi, passou também de largo e não ajudou aquela pessoa. O samaritano, que tinha um histórico negativo com os judeus, passou e ajudou o samaritano. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta a gente falar que somos santos, que nós temos um novo modo de viver, que Cristo habita em mim, se isso não mudar a nossa maneira de tratarmos as pessoas necessitadas à nossa volta. Quando a gente vê um irmão, uma pessoa necessitada, Tiago fala disso, né? Que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Não adianta eu falar que tenho fé, se essa fé não tem gerado ajuda, não tem gerado um suprimento das necessidades das pessoas que vivem ao nosso redor sofrendo. Deu para entender isso, gente? Então a nossa igreja, principalmente, né, nos Estados Unidos, ela prega muito sobre isso. A nossa igreja, ela zela muito que se eu sou santo, se eu tive uma conversão, se Cristo entrou no meu coração, isso tem que trazer alguma coisa prática na minha vida. Eu não posso olhar para a sociedade e falar assim, está tudo bem, o problema não é meu, é o problema nosso. A Bíblia fala que Jesus, ele olhava para a multidão e ele se compadecia das pessoas que estavam sofrendo. Eu e você também temos que nos compadecer das pessoas que estão sofrendo à nossa volta. Tiago fala que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso ele está pecando. Se eu sei de um bem que eu posso fazer para alguém necessitado e eu tenho condição de ajudar e não faço, eu estou pecando com isso. E dentro desse ponto, a igreja prega 3 coisas importantes aqui, tá? Primeiramente, a nossa igreja deve se manter simples e livre de uma ênfase em riqueza e extravagância. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Temos que tomar muito cuidado com riqueza e extravagância. Porque às vezes a gente está ostentando uma vida de riqueza, de extravagância, com pessoas do nosso lado aqui da igreja, passando fome.
Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? O papel da igreja, irmãos e irmãs, não é... Eu estava comentando isso com a Ana vindo para cá. Nosso papel não é construir templos. Tem uma denominação, né, lá em São Paulo, que construiu o maior templo do Brasil, o Templo de Salomão, né, e põe colunas, e veio pedra de Israel, gente, besteira. Sabe por que eu falo que é besteira? Porque Jesus não habita em templos feitos por mão, Ele habita em pessoas. Tijolo não precisa de alimento, banco não precisa de alimento, precisa de cuidado. Mas quem precisa de alimento? Seres humanos. Então a igreja, ela tem esse cuidado, e nós devemos também como líder, né, ter esse cuidado, para não ficar dando ênfase em riqueza e em extravagância. Se a gente cuidar das pessoas, a gente já está cumprindo aquilo que Jesus quer que a gente cumpra, tá bom? Segundo, dentro desse ponto, né, dar-se a si mesmo para cuidar, alimentar, vestir e abrigar os necessitados e marginalizados. Então, que eu e você possamos ser usados por Deus para cuidar, alimentar, vestir e abrigar as pessoas que estão necessitadas. Nós aceitamos que o ministério de compaixão inclui atos de caridade, bem como um esforço para proporcionar oportunidade, igualdade e justiça aos desprotegidos. Então, o que a gente tem que fazer? O ministério de compaixão é um ministério de cuidado. A gente tem que tentar tirar as pessoas da miséria que elas vivem, ou pelo menos tentar uma igualdade, uma justiça social entre nós. Acreditamos ainda que a responsabilidade cristã a favor dos necessitados é um aspecto essencial da vida de todo crente, que busca uma fé que opera através do amor. Então, a gente crê que quando nós ajudamos as pessoas, quando nós apoiamos os necessitados, nós estamos cumprindo aquilo que Cristo cumpriria no meu lugar e no seu lugar. Cremos que a santidade cristã é inseparável do ministério aos desprotegidos e que leva o crente para além da sua perfeição individual, a criação de uma sociedade e um mundo mais justo e equitativos. Então, foi para isso que o Senhor nos chamou. Deixa eu ver onde está o 3 aqui, que eu acho que eu perdi. Vamos lá. Vamos para o outro ponto aqui. Ao enumerar as práticas a serem evitadas, reconhecemos que nenhum catálogo, por mais completo que seja, possa pretender abarcar todas as formas do mal no mundo. Então, o que eles estão dizendo aqui no manual? Que a igreja, ela não criou um catálogo, dizendo, isso pode, isso não pode, porque é muito vasto. Você já pensou se a gente fosse criar regras e costumes, tudo da nossa igreja? Então a gente não fez isso. O que a gente tem que pensar? Que eu e você vivemos no mundo, mas nós não somos daqui. Então eu tenho que pensar, né, e aqui fala isso, né, é imperativo que o nosso povo procure seriamente a ajuda do Espírito Santo para desenvolver uma sensibilidade contra o mal que transcenda a mera letra da lei, recordando a admoestação de Cristo, né? Julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstendo-vos de toda a forma de mal. Então vai ter muitas coisas que não vai dar para a gente colocar como regra. Mas o que eu tenho que fazer? Jesus ensinou um princípio. Primeiro, julgai todas as coisas. Julga as coisas. Será que isso vai ser bom se eu fizer? Será que isso vai trazer edificação para a minha vida? Será que isso vai me levar mais próximo de Cristo? Ou será que isso vai me afastar mais de Cristo? Julgue as coisas, gente. É lógico que o papel de um pastor, de um líder é muito importante. Mas um líder e um pastor não conseguem estar com você 24 horas por dia. Quem consegue estar com a gente 24 horas por dia? O Espírito Santo. Julgue, fala, Senhor, se fosse Jesus no meu lugar, Ele faria isso? Gente, se algum incômodo, se um peso, uma tristeza vier, não faça. Porque isso que é
É isso que te dá o livre-arbítrio, ou o arbítrio das coisas. Eu vou fazer ou não vou fazer. O que mais? Retém as coisas que é boa. Julgue e retém o que é bom. O que não for bom, abstenha-se. E é isso que a palavra fala, né? Abstendo-vos de toda a forma de mal. Tem coisas que vêm como uma roupagem de bem, mas que por trás é o mal. Cuidado. Se abstenha dessas coisas, né? Porque um pouquinho de mal a cada dia vai te levar para a destruição. Pode ter certeza disso. Ninguém cai da noite para o dia. São pequenas pedras que a gente vai tropeçando até chegar o dia da nossa queda maior e o nosso afastamento de Jesus, tá? Espera também que os nossos líderes e pastores deem grande ênfase nos periódicos, né, e nos nossos púlpitos sobre as verdades bíblicas fundamentais que desenvolvem a faculdade de discernir entre o bem e o mal. Qual que é o papel do pastor e do líder da igreja do Nazareno? É fazer você pensar, é fazer você refletir, é fazer você ter esse discernimento entre o bem e o mal. Não é meu papel ficar ligando para você e falar assim, ó irmão, não vai naquela viagem, ô irmão, não faz, não é meu papel. O meu papel é te ensinar a verdade. A partir do meu ensinamento e do líder, você agora vai tomar as suas decisões. Deu para entender isso, gente? O papel nosso como pastor, como líder, é ensinar as verdades bíblicas fundamentais. Esse é meu papel. Disso eu vou ser cobrado pelo Senhor. Para que você que me ouve, né, e que ouvem os líderes da nossa igreja, possa discernir entre o bem e o mal. Ah, o pastor, através da palavra, falou isso, isso, isso. Ah, o líder dos jovens, o líder de diaconia, o líder das missões, ele falou isso, isso, isso. Eu vou julgar, é bíblico? É. Então, eu vou me abster do mal. Você que vai discernir. É você que vai fazer a sua escolha e a sua opção. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tem alguém perguntando alguma coisa aí, Nani, na internet? Eu estou sem acesso aqui. Pode fazer, por favor. Tudo bem. Ah, sim, sim. Isso, aquele grandão, Templo de Salomão. É. Ah, tá. Sim. E faz. É. Tem uma palavra bíblica que fala dos finais do tempo, que seria reconstruído o templo. Só que não aqui no Brasil, lá em Israel. Então isso é um sinal da volta de Jesus. Agora, esse que foi construído em São Paulo não tem nada a ver com Jesus, né? Ali foi uma vontade humana, foi o homem que quis fazer, tá? O que a gente tem que julgar, gente, eu não estou querendo julgar o homem em si, é a atitude, porque cada um vai prestar conta do que está fazendo. O que a gente não pode é ficar como pessoas cegas, está tudo certinho, está falando de Deus. Não, julgue as coisas. Isso está certo, isso está errado, eu não vou me envolver com isso, não vou me envolver com aquilo, porque senão a gente fica replicando o erro, porque a gente não está lendo a palavra. Eu tenho conversado com uma pessoa que ainda não é convertida, né? Na verdade ela conhece algumas coisas de Cristo, não é daqui da igreja, tá? Pode ficar tranquilo. E eu tenho falado sobre isso para ela. Tem coisas que são regras humanas, foi o homem que criou. E tem coisas que foi Deus que criou. Eu tenho que basear minha fé aonde, gente? Naquilo que é regra humana ou naquilo que Deus criou? Naquilo que Deus criou. Se Deus não criou aquilo, se não é uma regra, se não é um mandamento, se não é uma doutrina bíblica, eu não vou ficar debaixo disso. Nós temos que começar a sair e pensar mais, sabe? Sair de uma caixinha que às vezes a gente foi criado e começar a pensar além. A gente não pode ouvir tudo que as pessoas estão pregando em púlpitos, diversos lugares do mundo, e falar, não, está falando o nome de Deus, eu tenho que seguir. Não, gente. Está falando de Deus, mas como que é a prática dessa pessoa? Então a gente precisa pensar. Obrigado, viu, irmã, pelo comentário aí. Vamos lá então.
vamos agora para a parte boa do estudo. Nós vamos falar sobre algumas práticas que a igreja, ela fala assim, práticas que devem ser evitadas. Então aperta o cinto aí que vocês vão ouvir coisa que vocês nem imaginavam que a nossa igreja prega e que ensina. Primeiro aqui, diversões que subvertam a ética cristã. Quando a gente fala de diversão, a gente fala, meu Deus, agora eu vou ser crente, vou perder toda a minha diversão. Não. Que tipo de diversão? Aquelas que subvertam a ética cristã, ou seja, aquilo que vai me desviar da fé cristã verdadeira, tá bom? Entre algumas coisas, o nosso povo, tanto individualmente como as famílias cristãs, deve reger-se por 3 princípios. Primeiro princípio, a mordomia cristã do tempo livre e também do nosso tempo de lazer, ou seja, independente do lugar aonde eu esteja, se é no meu tempo livre, se é no meu lazer, eu sou um mordomo de Cristo. Eu sou um servo do Senhor aqui na terra. Então esse é o primeiro princípio que tem que reger as minhas práticas. Segundo, o reconhecimento do dever cristão de aplicar a vida cristã aos mais elevados padrões morais. Então a outra coisa é reconhecer o meu dever cristão e colocar em prática. Eu tenho dever como cristão. A nossa geração gosta muito de ouvir sobre os direitos, dever não, né? Certa vez eu ouvi uma mãe que falou assim, que quando ela foi corrigir o filho com vara, ele falou assim, olha que eu vou no estatuto, vou te denunciar, hein, porque não pode bater em criança. A gente gosta dos direitos, mas e o dever? E o dever desse filho honrar o pai, de obedecer o pai e a mãe? Então na prática cristã, nós temos deveres, temos padrões a ser seguidos. A gente não pode viver como se tudo fosse permitido no mundo encantado de alguns cristãos. Não, tem coisa, irmãos, que o cristão não pode fazer. Eu não sei se alguém disse isso, mas eu estou dizendo. Tem coisa que eu e você não podemos fazer. Mas não é para o nosso mal, é para o nosso bem, tá? E por que a gente tem que aplicar esses conceitos mais elevados, né, da vida cristã dentro dos nossos padrões? Sabe por quê, gente? Porque nós vivemos dias de grande confusão moral, em que enfrentamos a possível infiltração dos males atuais nos recintos sagrados dos nossos lares, através de vários meios, tais como literatura, rádio, televisão, computadores, né, de uso pessoal, internet, hoje o celular. É essencial que observemos a mais rígida proteção para evitar que os nossos lares se tornem secularizados e mundanos. Irmãos, eu e você temos que ter um filtro para as coisas que entram dentro da nossa casa. É um filtro mesmo, a palavra é essa. Sabe por quê, irmãos? Vamos ser honestos com a gente mesmo? Vamos ser honestos com a gente mesmo? Muitos programas que nós temos, rádio nem tanto, porque eu não sei, a minha geração não ouve rádio, né? Não sei se outras pessoas ouvem aqui, mas vamos colocar mais a televisão e a internet. Vários conceitos que a televisão e a internet passam para nós estão totalmente contrários aos ensinos cristãos, totalmente. Vamos pegar uma novelinha, uma novela inocente, uma novela da Globo aí, das 6 horas, das 7 horas da noite. Alguns meses atrás, uma novelinha das 7 horas da noite, que eu, se eu não me engano, chama Vai com Fé, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não assisto, mas eu li a reportagem. Essa Vai com Fé, elas fizeram um chá de bebê, chá revelação. Não sei quem acompanhou isso. Você viu, Tassi? No chá revelação, o bebê que estava ali sendo gerado, que lógico que é uma ficção, não tem bebê, mas na ficção estava dizendo que aquele bebê que estava sendo gerado, ele não tinha sexo. 7 horas da noite. As pessoas que estão assistindo, elas podem até falar, mas como um bebê não tem sexo? Só que uma mentira, gente, propagada várias vezes, ela vai trazendo conformismo.
ela vai trazendo para um estágio assim, mas isso é normal. E aí no chá Revelação, diz que quando eles foram, eu não assisti, eu li a matéria só, tá? Mas diz que quando eles foram abrir ali o envelope para ver se o sexo era menino ou menina, diz que o médico colocou, não tem sexo essa criança. Ela vai nascer, ela vai decidir o que ela é. Mas como não, gente? Como uma criança não tem sexo? Criança, ou um bebê, nasce homem ou mulher. Claro que tem anormalidades, tem homens que nascem com mais hormônios femininos, isso é uma anormalidade que acontece, e a gente não pode desprezar, mas isso a gente deixa para a medicina cuidar, não é papel da igreja, tá bom, mas o bebê ele nasce, ou homem, ou mulher. Então se nós não tomarmos o devido cuidado, a gente vai estar ligando numa emissora dessa, ou num canal desse, e isso vai estar infiltrando dentro dos nossos lares. E aí, gente, entra um negócio bem perigoso, né? Que o nosso lar vai se tornando um lar mundano, onde a gente começa a adotar práticas de coisas que não são da fé cristã. Deu para entender sobre isso? Né? Sem falar em Netflix, do Amazon agora também, que está lançando vários filmes e tantas outras coisas. Que eu e você possamos tomar cuidado, né, a respeito disso. Eu lembro uma vez eu conversei com o pastor Manuel e ele falou que na época dele, ele não podia nem ir ao cinema, que o Joaquim Lima não deixava, dona Cida. Naquela época, há 30, 40, 50 anos atrás, tinha lá no manual da Igreja do Nazareno, o crente é proibido de ir no cinema. Agora não proíbe, mas agora a gente fala, cuidado, pensa, você tem livre-arbítrio, mas decida o certo. Né? Tem filmes, gente, que, pelo amor de Deus, não precisa nem ser cristão para entender que é o diabo que criou aquilo. Tem filme que a gente não precisa ser nem pastor ou líder. Você já olha e a aparência já é do mal. Né? Cristão, eu não sei quem gosta, quem não gosta, mas se você gosta, deixa essa prática. Assistir filme de terror, assistir filme que vai trazer o mal mesmo para dentro da sua vida. Eu já atendi crianças que tiveram pesadelos, né, que viram demônios depois de assistir filmes de terror. Então, que eu e você possamos tomar cuidado com isso, né? Contudo, nós aceitamos que o entretenimento que apoia e encoraja o viver santo, afirma valores bíblicos e fortalece a santidade dos votos de casamento, a exclusividade do pacto matrimonial, devem ser assegurado e estimulado. Ou seja, o que o manual fala é assim, você pode ter entretenimento, mas só filtre, tome cuidado. Se a gente foi no parque com os adolescentes e jovens da nossa igreja, lá no Parque Raia, é um entretenimento. Nós cantamos, compartilhamos um pouquinho da palavra, tivemos uma refeição, é um entretenimento. E depois nós saímos ali para levar bilhetinhos, né, dar uma palavra uma palavra de Deus às pessoas que estavam ali no parque, é um entretenimento. Eu posso ir no cinema? Claro que você pode, mas filtre. Leia lá, como que chama aquele negócio do filme, Dri, que tem? Nossa, que chique, sinopse, né? Tem lá, vê o que vai falar o filme. Será que isso vai trazer edificação para mim? Se não for, gente, descarta. Não gaste seu dinheiro com isso, tá bom? Vamos lá. A igreja também encoraja, especialmente os jovens, a usarem os seus dons nos meios de comunicação social e das artes para influenciarem positivamente essa parte dominando a cultura. Então a Manu, a Alicia, que vocês possam usar as habilidades que vocês têm para fazer as coisas no celular, para propagar a Cristo. Amém? Dona Manu e Dona Alicia, você também, viu? É que você é mais nova do que eu, né? Os Dris aí também. Que eu e você, se a gente tiver alguma habilidade, que a gente use para propagar a mensagem de Cristo e não para propagar a mensagem do mal, tá bom? Terceiro princípio, é o dever de testificar contra tudo quanto trivialize ou blasfeme contra Deus, bem assim males sociais como a violência, sensualidade, pornografia, a profanidade e o ocultismo.
conforme apresentados pelas indústrias comerciais de diversão, nas suas inúmeras formas. Então, o que ele está dizendo aqui, o manual, é que tudo aquilo que fala contra Deus e blasfema contra Deus, que eu e você possamos ir contra, não aceitar, né? Seja por qual meio for, né, que propaguem a violência. Esses dias agora está muito em alta um vídeo de uma escola aqui no Brasil, de 2 atores, né, que estavam ali fazendo uma encenação para as crianças, com músicas de funk que induziam a questão da sensualidade, da sexualidade, e pior, né, da pornografia, daquilo que é profano mesmo diante do Senhor. Numa escola, onde para o seu filho era para estar aprendendo matemática, português, geografia. Pois não, Jennifer? Invocam. Tá, a Jennifer está falando que em algumas tribos africanas, quando eles ouvem o barulho do funk, dos batuques ali, os tambores do funk, ou aquela batida, eles pedem para parar, porque aquilo lá traz invocação a demônios. E é verdade. Vê uma menina ou um homem dançando funk, o que ele propaga, gente? É uma dança, é cultura. Que cultura, gente? Uma menina com a bunda, desculpa aqui, tá, os mais velhos e para quem é mais novo também, mas está balançando a bunda, está estimulando a sexualidade em crianças de 6, 7, 8, 9 anos de idade. Quando essa criança tiver 12, entrando na pré-adolescência, os hormônios dela já vai estar todos aflorados. Então, parece inofensivo, mas não é. É destrutivo, tá? Isso inclui também, ou incluirá, evitar todos os tipos de diversão e meios de comunicação social que produzem ou promovem e destacam, né, o uso violento, sensual, pornográfico ou profano, e o ocultismo que a gente falou também, que espelham ou embelezem as filosofias mundanas do secularismo, sensualismo, materialismo, e assim corroem, os padrões divinos de santidade, de coração e de vida, né? Na verdade, esses padrões que a sociedade pregam são filosofias mundanas, né? Do que eu falei desse chá de bebê que a criança não tinha sexo, são filosofias humanas, demoníacas, diabólicas. A Argentina, que é um país vizinho nosso aqui, que é governado por um partido de esquerda, recentemente eles aprovaram um aborto. Eles são tão contraditórios porque eles aprovam um aborto e depois eles querem lutar pela vida. É contraditório, né? Não, uma criança ela pode ser abortada ali porque ainda ela não é um ser. Mas como não? Nas primeiras semanas de vida já é um ser. É um embriãozinho, mas é um ser. Então nós temos que tomar cuidado com essas filosofias humanas e mundanas que muitas vezes entram assim de maneira bem sorrateira dentro das nossas casas, né? E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós sugerimos que as bases do ensino que os pastores, líderes têm que dar, sejam formados pelo padrão dado a John Wesley por sua mãe. E olha que legal aqui, a gente já está quase terminando, tá? Olha o que a mãe de John Wesley ensinou para ele, preste bem atenção. Tudo o que enfraqueça a tua razão, diminua a sensibilidade da tua consciência, obscureça a tua percepção de Deus, ou atenue o teu gosto pelas coisas espirituais, tudo que aumente a autoridade do teu corpo sobre a mente, isso para ti é pecado, né? A mãe de John Wesley, ela foi tão profunda que ela falou assim: filho, toma cuidado, porque tem algumas coisas que parecem boas, tem algumas coisas que vão diminuir a sua sensibilidade. Gente, isso aqui é tão sério. Sansão, ele teve um histórico de vários erros que ele foi cometendo na vida dele. E eu enxergo bem o que a mãe de John Wesley disse para ele.
Cuidado, porque vai tornando você insensível diante de algumas coisas, e insensível à voz de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que tem algumas coisas que é pecado, a gente fala, não, mas isso não tem nada a ver. Já ouviu isso? Isso não tem nada a ver. Cuidado, porque essas coisas que vão cauterizando sem querer a sua mente, e daqui a pouco você está numa vida pecaminosa, tá? Então cuidado. Eu vou falar só mais de 2 temas aqui, senão eu vou ultrapassar o horário, eu não quero ultrapassar o horário. Nós vamos até às 9 em ponto, eu vou terminar, tá? Outra coisa que a igreja também nossa proíbe, segura aí, loterias e outras formas de jogos de azar, quer sejam legais ou ilegais. A igreja entende que o resultado final destas práticas é nocivo tanto ao indivíduo como à sociedade. Então, tudo quanto é tipo de jogos de azar, a nossa igreja, ela proíbe. Nós devemos nos abster disso. Ah, mas é um bingo. Bingo é jogo de azar ou não? É. Ah, é o Hipercap Ribeirão. Ah, mas eu vou ajudar o hospital de câncer. Tá bom, então você joga, você ganhar o prêmio, você vai lá e ajuda o hospital do câncer. É jogo de azar, gente. Então, tem alguns crentes, né, que chega final do ano e fala, agora é a Mega Sena da virada, é a minha oportunidade de sair da miséria. A nossa igreja proíbe. Ela fala que ela prejudica o indivíduo e ela prejudica também a sociedade, né? Aí você fala assim, mas pastor, é legalizado. E aí? É legal, mas é moral? Cuidado com isso. A droga pode ser legalizada no Brasil. Então, não, ela está legalizada, agora eu posso usar, porque o governo liberou. Tomemos cuidado, tá bom? Vamos lá. Outra coisa também, ser membro de ordens ou sociedades secretas, sujeitas a juramento e outras tais como a maçonaria. Então, se você é cristão, frequenta a nossa igreja, é membro, batizado, vive uma fé cristã, você não pode ser maçom. A maçonaria é uma seita, é uma sociedade secreta. Você não sabe o que acontece lá dentro. Você não sabe quais são os rituais. Tem pessoas que saem de lá e não podem dizer nada. Por quê? O cristianismo tem que ser secreto? Não. O cristianismo é aberto. Ou a natureza quase religiosa de tais organizações dilui a lealdade do cristão. E o caráter secreto das mesmas opõe-se ao testemunho público cristão. Se eu sou cristão, eu não posso frequentar um lugar que ensina coisas que tem que ficar em secreto. Deu para entender isso, gente? Principalmente a maçonaria. Todas as formas de dança que desviam do crescimento espiritual e destroem a inibição moral e recato apropriados. Dança. Como eu falei do funk, né? Um cristão não tem que ficar dançando funk, né? Na batida da escola ali, né? Na batida dos vizinhos. Tomemos cuidado com isso, né? Tem danças que promovem, como a gente já disse aqui, a questão da sensualidade, da sexualidade nas pessoas. Então nós temos que tomar cuidado. Agora é o último mesmo, tá, gente? É o último. O uso como bebida de líquidos embriagantes, né, que é o álcool, ou seu comércio. Exercer influência ou votar a favor da existência de lugares para a venda de tais bebidas. O uso de drogas ilícitas ou seu comércio. O uso do tabaco em qualquer das suas formas ou seu comércio. As escrituras, ou à luz das escrituras sagradas e da experiência humana quanto às consequências nocivas do uso do álcool como a bebida, e tendo em conta as descobertas das ciências médicas quanto ao efeito prejudicial do álcool e do tabaco ao corpo e à mente, a nossa posição e prática como uma comunidade de fé empenhada no alcance de uma vida santa é a abstinência em vez da moderação. Isso aqui é muito sério, né? Nossa igreja, ela prega a abstinência. O que é abstinência? É me abster, é não beber, tá? Não só bebida alcoólica, como ao tabaco e drogas também ilícitas. Então a nossa igreja, ela não é
assim, ó, você pode usar moderado. Não, a nossa igreja é não use. Agora por quê? Tem um porquê. É o microfone. Tem um porquê. Só quem já teve alguma pessoa dentro da sua família com problema de álcool ou droga sabe a destruição que isso causa. Então a igreja do Nazareno, para ela não ficar em cima do muro, ela tomou uma decisão. A decisão é a abstenção ou abstinência. Eu não vou tomar. Ah, mas é um copo, é um cálice, 2 cálices, 3 cálices. Não é essa questão, irmãos, que está em jogo. É os perigos que a bebida ou o alcoolismo traz às famílias e às pessoas. A gente sabe, né? Se você vai a uma consulta médica e ele vai fazer ali uma entrevista com você, vai fazer um diagnóstico de você. Ele vai fazer algumas perguntas, não é? Ou quando você vai fazer um exame de sangue. Primeiro ele pergunta o quê? Você faz atividade física? Não. Faz, de vez em quando, nem sempre. Você fuma? Não, de vez em quando, sempre. Você bebe? Não, de vez em quando, sempre. Essas são as perguntas. Agora, pensa com essa cabeça, com esse cérebro extraordinário que Deus te deu. Se fosse trazer benefício para você, algum médico ia indicar para você usar ou não? Se um cigarro fosse trazer bem para a sua saúde, o médico ia perguntar se você é tabagista ou não? É claro, irmãos, é óbvio que tanto o álcool, quanto o tabaco, quanto as drogas, elas causam destruição, primeiro no corpo da pessoa, e depois as outras pessoas que vivem ao seu redor. Se eu não me engano, nessa semana teve o Dia Mundial contra o Tabagismo, vocês viram? Passou uma matéria na IPTV aqui de Ribeirão, e foi informado ali, mais um minuto só, foi informado ali, que esse vape, que é um cigarro eletrônico que as pessoas estão usando, ela causa fibromialgia pulmonar. Sabe o que isso quer dizer? Que ela vai necrosando o pulmão da pessoa. Ela vai paralisando o pulmão da pessoa. Eu agora vou sair daqui, vou para minha casa daqui a pouco, e eu passo na frente sempre de uns barzinhos que tem ali na Zona Sul. E um monte de jovem fumando vape, aquele monte de fumaça. E aí eu olho para aquela matéria e falo, meu Deus do céu, as pessoas elas estão presas no engano, trazendo destruição para a sua própria vida. E tem crente brigando, mas é pecado ou não é, irmão? A questão não é se é pecado ou não é que ela causa destruição. A palavra fala que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então nós não apoiamos, né, o uso de bebida alcoólica, de tabaco, de cigarro eletrônico, seja lá o que for, porque ele causa destruição para a sua vida, tá? Ele causa destruição. Estimulantes, depressores, alucinógenos, intoxicantes, sem prescrição médica, também nós não recomendamos. Eu vou no médico, ele me prescreveu um medicamento para mim. Legal, o médico estudou, ele sabe os efeitos do medicamento, e ele vai ajustando conforme a doença que você tem. Deu para entender isso? Do contrário, né, eu vejo muitos jovens, né, tomando estimulantes, Red Bull, Monster e tantos outros. É estimulante. É proibido beber? Não é que é proibido, você tem que tomar cuidado, porque são estimulantes. Não, hora ou outra vai causar um dano para você, né? Nós somos uma geração tão estranha, né? A gente toma energético para ficar acordado e, como chama para dormir? Esses remédios para dormir, os Rivotril da vida, Lexotan, a gente fica doidão, né? Olha que geração doida, Nani. Eu acordo, não, tem que tomar Red Bull para ficar ligado, Aí chega 10 horas da noite, você não consegue dormir, porque você toma muito Red Bull. Está com diazepam na veia, então nós vamos dormir no suave. Eu estou falando de pessoas inconsequentes, tá?
Não estou falando de pessoas que têm problema com insônia, não estou falando disso. Estou falando da geração que a gente vê, uma geração doida, tá? Então que eu e você tenhamos responsabilidade, tá bom? Vamos orar? Fala, Aninha. Vem aqui então. Sim. Verdade? Eu não sabia. Isso, porque ela te induz, porque entra a questão da pirâmide, né? A gente tem que tomar cuidado com isso mesmo. É. Só Deus sabe, né? O iate. Vem aqui, amor. Amém. Vai lá, meu amor. Tem que vir aqui, por causa da câmera. Paz, igreja. Eu quero compartilhar um testemunho que não é meu, é da Tassiana, que está lá no fundo com a Alícia, mas ela disse que ela tem muita vergonha. E nós ficamos conversando ali fora a respeito, mas vale a pena trazer como incentivo. A Tassi tomou uma posição em estar vindo de quinta-feira e aos domingos à noite aqui na igreja, participar conosco. E ela trabalha com o iFood, e isso a semana toda. E na quinta-feira ela fecha o iFood para ela poder estar aqui, e aos domingos à noite ela deu esse passo de fé também, sendo que o domingo era o dia mais forte para ela dos pedidos. E de terça-feira ela compartilhou comigo que era geralmente mais fraco, né? E aí ela falou que domingo ela veio para o culto, tudo, voltou, trabalhou até o horário normal e ficou esse período sem. E ela falou assim, Ana, na terça-feira, ela falou, foi um milagre de Deus, porque Deus multiplicou a saída dela e os lanches dela. E isso é para edificar a fé das pessoas, porque ela teve um passo com Deus, e Deus tem abençoado a vida dela, Deus tem feito grandes coisas, e quando você estiver orando, lembra de orar pela Tassiana, tá? Ela está na caminhada, está se fortalecendo, né, Tassi? E Deus tem feito grandes coisas na vida dela. Glória a Deus, viu, Tassi? A gente fica muito feliz por isso. Às vezes a gente tem aquele engano, né? Não, eu não vou fechar lá, porque senão tem o sustento. Você tem, pode ficar tranquilo, vai ter muito. Vamos ficar em pé, gente? Nós vamos orar por alguns pedidos aqui para encerrar. Nós ultrapassamos aqui 5 minutos, mas eu quero terminar orando. O Roger pede oração pela família dele. Deixa eu ver quem está mais aqui. A Bárbara, a Sheila, a Paula, a Ana Paula, a Sônia. O Gerson também está com a gente. Pede oração pela saúde dos irmãos e os familiares que estão doentes. A Andréa Gonçalves também está aqui com a gente. Nós vamos orar pelos nossos pedidos. Vamos orar pela dona Marilda. Já está tirando a sedação dela. Ela está acordando devagarzinho. Hoje ela já teve alguns sinais vitais, né? E a gente crê no milagre que Deus vai fazer na vida dela. Orar pelo Danilo também, para que o Senhor, né, cumpra a vontade dele no coração do irmão da Sheila e do filho da dona Maria, do Toninho. Quem mais que a gente tem, que a gente esqueceu aqui, gente? Tem mais alguém? Não? Então vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse estudo que nós tivemos, por aquilo que nós aprendemos, que não são coisas apenas da nossa igreja, Pai. São doutrinas, são ensinamentos do Senhor, são regras básicas da fé cristã, que possamos, ó Deus, agora aplicar esse conhecimento, que possamos aplicar, ó Deus, esse estudo que nós tivemos hoje, não para nos tornarmos legalistas, mas sim cristãos verdadeiros, cristãos alicerçados na Tua palavra, no Teu conhecimento, e que o Senhor desperte, Pai, cada uma das pessoas que aqui estão, daqueles que estão em casa, de cada geração, Pai, dos mais novos, dos jovens, dos adultos, dos anciãos da nossa igreja, nos desperte para que possamos viver de forma santa e digna diante do Senhor e diante dos homens, Pai. Agora, por fim, eu quero orar
pelo Roger, pela família dele. Quero orar pela vida do Gerson, pelos seus familiares, pelos irmãos também que estão doentes. Quero orar pela dona Marilda, pelo Danilo, pelo seu Toninho, pela Rita Sofa, Pai, pela dona Eurides. Abençoe, Pai, esses irmãos e irmãs que estão enfrentando tempos difíceis na área da saúde. Que a tua mão seja estendida em favor de cada um deles. Que o teu socorro e a tua provisão seja presente sobre a vida dos nossos irmãos e dos nossos familiares, Pai. Nos despede agora em paz, em segurança, e que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Teu Espírito sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, gente. Amanhã tem vigília às 9 horas da noite, sábado tem o culto, dos jovens às 3 horas da tarde, e no domingo nós temos a ceia, 7 horas da noite, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.